bem-vindo aí à nossa sexta aula referente ao nosso livro, então nossa sexta aula conceitual. Nessa aula ainda temos muita coisa para ver. Vamos falar hoje sobre instruir você acadêmico sobre os juros compostos. Havíamos falado sobre os juros simples, agora vamos entrar aí nos juros compostos. Os juros compostos crescem de forma exponencial, isto porque a base de cálculo dos próximos períodos é baseado no principal somados aos juros do período, aquele que a gente chama de juros sobre juros. E aqui eu trouxe um gráfico para exemplificar os juros simples e os juros compostos. Os juros simples seria essa reta aqui, ó, onde tem aqui juros simples, e os juros compostos é essa reta que ela vai exponenciar ao longo do tempo. E o interessante desse gráfico, não sei se o gráfico dá para ver muito bem, mas quando você tem um período, menor do que 1 aqui, entre 0 e 1, os juros simples, ele é maior do que os juros compostos. É bem interessante isso. Quando o meu período é igual a 1, exatamente igual a 1, o cálculo dos meus juros simples é igual, o resultado dos meus juros simples é igual aos meus juros compostos. Para um período igual a 1, tanto faz eu fazer com juros simples quanto com juros compostos, o resultado da minha capitalização será a mesma. Para um período maior que 1, os juros compostos é maior do que os juros simples, pelo fato do tempo ser o exponencial nos juros compostos, por acontecer os juros sobre juros que a gente fala. Então aqui é um gráfico para representar que os nossos juros compostos crescem de forma exponencial ao longo do tempo. Beleza? E aí a gente vai entender como calcula os juros compostos. Assim, os juros simples também são denominados de juros lineares, a gente pode ver no gráfico que ele tem um crescimento linear, enquanto os juros compostos são também chamados de juros exponenciais, como a gente viu, é o juros sobre juros que cresce de forma exponencial. E aí, diferente dos juros simples, para a gente achar o valor dos juros compostos, a gente vai fazer valor futuro é igual valor presente vezes 1 mais i, agora 1 mais i elevado a n. No juros simples a gente tinha 1 mais i vezes n. Nos juros compostos a gente tem 1 mais i elevado a n por conta dessa exponenciação do tempo, que faz com que esses juros seja exponencial e tenha aquela bola de neve dos juros sobre juros. Então, partindo desse princípio, dessa fórmula aqui, que nada mais é também do que uma dedução da fórmula dos juros simples, a gente vai resolver algumas questões para compreender melhor. Considere uma aplicação financeira de R$15 mil que será resgatada após 26 meses a uma taxa de juros de 3,5% ao mês. Primeiro passo para resolver uma questão de juros simples ou de juros compostos: verificar se a taxa de juros está na mesma base temporal que o período. Se a taxa está em mês, o período tem que estar em mês. Se a taxa está em ano, o período está em ano. A gente não pode fazer a conta com bases temporais diferentes entre a taxa e o período. Eu vi aqui que meu período são 26 meses e a minha taxa está ao mês. Posso fazer, dá para fazer. Vamos agora separar as informações necessárias para a resolução. Ele fala que ele vai fazer uma aplicação financeira, ou seja, vai aplicar recursos. Então, meu valor presente, que ele vai aplicar nesse momento hoje, é R$15 mil por 26 meses a uma taxa de 3% ao mês, de 3,5% ao mês. Qual será o valor futuro que eu vou obter com essa aplicação? Aí fica fácil. Valor presente 15 mil, período 26 meses, taxa 3,5% ao mês. Ao mês, dá para fazer a conta. Vamos simplesmente substituir na fórmula. Valor presente, R$15 mil. 1 mais a taxa, lembra, A taxa tem que ser na forma unitária para fazer na fórmula. Como é que eu faço para deixar a taxa na forma unitária? Divido ela por 100. 3,5 dividido por 100 dá 0,035 elevado a 26. Só que aqui, para você fazer na calculadora simples, é complicado, não vai ser tão fácil fazer. É possível? É, mas você vai ter que ter, no mínimo, uma calculadora científica. Porque quando eu fizer 1 mais 0,035, eu tenho 1,035 e tenho que elevar esse valor a 26. E eu vou te mostrar na calculadora científica como é que eu faço essa elevação. Então, vou aqui até a calculadora. Então, no meu caso, eu tenho que pegar o valor
de 1,035 e esse valor eu tenho que elevar a 26. Para fazer isso, eu vou nessa teclazinha aqui, ó, x elevado a y, x elevado a y. E eu quero elevar a 26. Quando eu der o igual, a minha calculadora vai me trazer a minha resposta, 2,4459, esse número bastante grande. Esse valor eu vou multiplicar pelo valor presente, pelo capital, que foi 15 mil. Eu vou ter ali 36.689,38 aproximadamente, que é justamente o valor que a gente viu aqui na nossa questão. Então está aí a forma de fazer essa elevação. Essa conta também a gente poderá fazer na HP 12C. E como é que a gente faz essa conta na HP? Eu vou explicar para você. Só que a HP, ela entende uma coisa chamada regime de caixa. O que é que ela quer dizer com esse regime de caixa? A HP, para você realizar as contas nela, ela entende o seguinte, veja, se eu vou fazer uma aplicação financeira hoje, ou seja, eu tenho 15 mil reais, e esses 15 mil reais eu vou aplicar hoje. Como eu vou pegar esse dinheiro e aplicar hoje, para mim esse dinheiro vai estar saindo do meu bolso. Eu vou deixar de ter esse dinheiro agora. Então, para mim, esses 15 mil reais vai ser negativo, porque eu estou deixando de ter. Vou fazer uma aplicação. Porém, na data futura, lá o valor futuro, ele vai voltar para mim positivo quando eu resgatar. Deixei de ter 15 mil hoje, no futuro eu vou ter, vai voltar para mim 36 mil reais. Então, a HP entende esse regime de caixa, esse fluxo de caixa. E você tem que explicar para a HP esse fluxo de caixa. Dessa forma, você vai ter que colocar na HP ou o valor futuro ou o valor presente com sinal negativo. E eu vou te mostrar agora como a gente faz essa conta na HP 12C. E vou aqui até o computador para fazer para vocês. Então, essa aqui é a nossa HP. Eu já te expliquei em aulas e outras aulas. Um pouco sobre HP. Uma coisa interessante que você vai ter que fazer ao realizar as contas com HP, como eu falei, os juros simples para um período menor do que zero tende a ser é mais caro do que os juros compostos. E a HP ela pode fazer o seguinte, ela pode calcular a parte inteira do tempo nos juros compostos e a parte que não é inteira, o 0,5, 0,2, por exemplo, nos juros simples para que os juros sejam maior. Para que a gente faça o cálculo tudo nos juros compostos, eu vou clicar essa teclinha aqui, ó, STOEX, STOEX, e quando ficar esse Czinho na tela da HP, está dizendo que todos os cálculos estão sendo feitos nos juros compostos. Para fazer a conta na HP é muito simples. Primeiro passo, eu aperto FREG para limpar os registros, FFIN para limpar os registros financeiros e vou informar para a HP simplesmente as informações que eu tenho. Eu sei que eu tenho 15 mil. Esse 15 mil é meu valor presente, meu PV, então eu digito 15 mil e aperto PV aqui na HP. Ó. Já falei para a HP que esse é meu valor presente. Eu sei que são 26 períodos, então eu aperto 26. Como 26 é período, eu aperto N aqui. E eu sei que minha taxa é 3,5. Como é 3,5, eu aperto I para dizer para a HP que isso é minha taxa. Vou perguntar para a HP qual é o meu valor futuro. Clico em FV, está ali, 36.689,38. Como eu te falei, a HP entende o fluxo de caixa. Como eu inseri o valor do valor presente positivo, o valor futuro saiu negativo. Se eu fizesse o contrário, vamos aqui, ó, FREG, limpa os registros. Vou colocar o valor presente negativo, então 15 mil, CHS para deixar negativo, PV, 26 é minha taxa, é meu período N, 3,5 é minha taxa aí, e eu pergunto FV. Aí o FV agora saiu com valor positivo, por conta desse fluxo de caixa que a HP entende. Caso não tenha ficado claro, aqui também tem o passo a passo de como foi feito para você. 15 mil PV, 3.5i, 26N. A ordem que você insere o PV, o I e o N não importa, tanto faz a ordem que você vai inserir. Desde que você insira, né, seguido da sigla certa, né? 15 mil PV, 3.5 tem que ser I, 26 tem que ser N. Inseriu da forma certa, você pergunta ali o FV.
Então vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Para transformar o valor futuro em valor presente, em juros compostos, basta colocar n tempo em exponencial. Ou seja, a gente agora só fez a substituição da fórmula, né? Valor presente vai ser igual ao valor futuro dividido por 1 mais i vezes n. Apenas substituímos. E aqui a gente vai para um exemplo. Para que o investimento atinja o valor de R$ 75 mil após 1.080 dias, com taxa de juros compostos de 45% ao ano, qual deve ser o valor inicial? Aí a gente já tem o valor presente é o que a gente quer saber, a gente tem o valor futuro de 500 mil, o período de 1.080 dias e a taxa de 45% ao ano. Taxa numa base temporal, período em outra, um em dia e um em ano, não dá para fazer, temos que transformar. Aqui vai ser mais fácil transformar 1.080 dias em anos, basta dividir 1.080 dias por 360 dias, que representa um ano, lembra lá? 1.080 dividido por 360, eu tenho 3 anos. Com 3 anos eu posso fazer a conta. Então, o valor presente vai ser o valor futuro, 75 mil, dividido por 1,45 elevado a 3. Esse valor vai me dar 24.601,25. E como fazer isso na HP? Vamos aqui, mais uma vez, fazer na HP. Na HP é muito simples, basta você inserir os valores e perguntar a resposta. Não tem como ficar mais simples do que isso. Eu tenho que 75 mil é o valor futuro, FV, futuro valor. Eu tenho que são 3 anos, 3N, e eu tenho que minha taxa é 45% ao ano, 45I. Basta perguntar para HP quem é meu valor presente. 24.601,25. Saiu com sinal negativo porque o valor futuro eu inseri com o sinal positivo. Então, para eu ter 75 mil reais lá no futuro, a uma taxa de 45% ao ano depois de 3 anos, basta eu investir hoje 24.601,25. E aqui também tem o passo a passo de como fazer esse cálculo na HP aí para você. Vamos lá aqui agora, ó, cálculo da taxa de juros. Podemos também realizar o cálculo da taxa de juros. Para isso, precisamos isolar aí na fórmula do montante. Ou seja, aí vai ser igual ao valor futuro dividido pelo valor presente elevado a 1 sobre n menos 1. Mais uma vez, você necessitará da calculadora científica para fazer um cálculo desse manualmente, né, sem a HP 12C. Então vamos lá, ó. Considere uma dívida de 10 mil reais que foi resgatada por 16 mil após 11 meses. Vamos então calcular a taxa de juros mensal dessa operação. Então, eu tenho que o meu valor presente é 10 mil, o valor futuro 16 e o período N são 11 meses. Vou apenas substituir esses valores na fórmula. E vai ser igual 16 mil, que é meu valor futuro, dividido por 10 mil elevado a 1 sobre N. Como é que eu faço essa conta na calculadora simples? Primeiro passo, dividir 16 mil por 10 mil, que vai dar 1,6. E depois elevar ao resultado da divisão de 1 dividido por 11. Vamos fazer aqui na científica para compreender como funciona esse processo. Primeiro passo vai ser eu dividir 1 por 11. 1 dividido por 11, que vai dar igual a 0,09090909. Agora, eu vou ter que elevar 1,6 a esse número. Então, vou fazer 1,6, x elevado a y, e aquela divisão de 1 por 11 foi 0,090909. Igual. Eu tenho ali 1,04363535. Eu tenho que fazer tudo isso menos 1. Por que menos 1, professor? Porque está lá na fórmula, o resultado menos 1. Está ali 0,043635, esse valor grande. Quando eu volto aqui, ó, eu já tenho que aquele resultado, que eu acabei de fazer para vocês, é 0,0437 aproximadamente. Está na forma unitária. Para ir para a forma percentual, multiplico por 100. Para multiplicando por 100, eu tenho 4,37% ao mês. E por que ao mês? Porque meu período são 11 meses. Mas essa conta eu posso fazer também
na minha HP12C. E vou te mostrar como a gente faz na HP12C essa conta aí, ó, que fica muito mais fácil do que fazer na calculadora científica. Basta eu inserir os valores na minha HP12C. Lembrando que ou o valor presente ou o valor futuro tem que ficar com sinal negativo. Se não ficar com sinal negativo, vai dar erro no seu cálculo. Então vamos lá, 10.000, vou deixar negativo, CHS 10.000 é o PV, o valor presente, né? PV, 16.000 é o valor futuro, FV, o período são 11 meses, 11N, e eu pergunto a HP quem é I. I vai dar justamente 4,37. Vou fazer errado só para você entender que se você não colocar um valor negativo, vai dar erro. Então, estou fazendo errado de propósito só para você ver. Vou botar 10.000 com sinal positivo, 10.000 PV, 16.000 também com sinal positivo, FV, 11 meses, 11N. Vou perguntar aí, a minha HP vai dar erro 5, porque o PV ou o FV tem que ser com sinal negativo. Não esquece disso. Está aqui também o passo a passo de como fazer a conta na HP12C. E agora, por fim, a gente vai calcular o cálculo do prazo. Agora calcularemos o prazo necessário para que uma aplicação acumule um determinado valor. Para isso, precisamos da fórmula do prazo, em que é necessário isolar N na fórmula do montante. E aí a gente cai no que a gente chama de logaritmo neperiano, que é o ln. Então, o período vai ser o logaritmo neperiano do valor futuro dividido pelo valor presente, dividido pelo logaritmo neperiano de 1 mais I. Professor, e agora, como eu faço o logaritmo neperiano? Você vai ter que ter HP ou você vai ter que ter uma calculadora científica. Sem essas calculadoras, vai ser bastante difícil você achar o logaritmo neperiano. É possível? Sim. É fácil? Não. Então, a gente vai utilizar as calculadoras. Por exemplo, quantos meses são necessários para que uma aplicação de R$25.000 acumule-se em um saldo de 50.000 a taxa de juros compostos de 3,5% ao mês? Ou seja, meu valor presente é 25, eu quero que ele vire no futuro 50, sendo que minha taxa é 3,5 ao mês. E eu quero saber o período necessário para isso. Vamos fazer aqui, ó, N vai ser logaritmo neperiano do valor futuro, 50.000, dividido por 25.000. Tudo isso dividido pelo logaritmo neperiano de 1 mais 0,035. Vai ficar logaritmo neperiano de 2, dividido por logaritmo neperiano de 1,035. Ln, que é o logaritmo neperiano de 2, vai dar 0,693147. Ln de 1,035 vai dar 0,34401. Quando eu faço essa divisão, eu acho 20,14. Entretanto, pessoal, na sua calculadora científica, ou na calculadora científica que você possa vir usar, não tem logaritmo neperiano, normalmente não tem o ln, mas tem o log, que é o logaritmo lá normal, entre aspas, né? E dá para você fazer essa conta utilizando o log. A diferença é o seguinte, logaritmo neperiano de 2 vai ser diferente de log de 2. Logaritmo neperiano de 1,035 vai ser diferente de log de 1,035. Mas quando você achar o resultado e dividir esse resultado, ao final vai dar tudo certo. Como assim, professor? Vou aqui te mostrar na calculadora científica o que eu estou acabando de te dizer. Então, vou até a calculadora. Veja que na calculadora científica, você não tem o ln, o logaritmo neperiano, você tem um log, mas dá para fazer a conta usando isso. Primeiro passo vai ser eu achar o logaritmo de 2. Então, eu aperto 2 e digito log, que vai ser igual a 0,301029. Veja que foi diferente do logaritmo neperiano de 2, que é 0,693147. Mas não tem problema, salva esse valor aqui, o logaritmo de 2 vai ser 0,301029 aqui, todo esse valor. Beleza, já achei quem é o logaritmo de 2. Vamos agora achar o logaritmo de 1,035. Então, 1,035, eu quero logaritmo igual 0,0149403.
que também foi diferente do ln, né, que deu 0,03401. Mas quando eu fizer a divisão de um pelo outro, o resultado vai dar exatamente igual. Então eu vou ter que dividir o logaritmo de 2, que foi 0,301030 aproximadamente, dividido pelo logaritmo de 1,035, que deu 0,014940. Quando eu fizer essa divisão, eu tenho 20,14. Ou seja, achei o mesmo resultado que eu achei fazendo com ln, pessoal. Então veja que com o logaritmo é possível você fazer também 20,14, que foi o mesmo resultado. Então são o quê? 20,14 o quê? 20,14 meses. Mas essa conta também dá para a gente fazer na HP, porque é muito mais fácil realizar na HP. Então eu vou aqui te mostrar como faz na HP, mas acredito que a essa altura você já sabe como se fazer, porque é muito simples. Então vamos aqui até a nossa HP 12C. O que é que eu faço para realizar essa conta na HP? Simplesmente insiro os valores. Lembrando que valor presente e valor futuro, um desses dois tem que estar com sinal negativo. 25.000, vou deixar com sinal negativo, CHS, ele é o valor presente. 50.000 é o valor futuro, FV. 3,5 é minha taxa e eu quero o período. Na minha HP, você vai ver que o resultado deu 21 e não 20,14. Mas por que isso acontece? Porque a HP aproxima o resultado para não ficar com períodos fracionados. Então, 20,14, a HP automaticamente aproxima para 21. Mas também está aqui o passo a passo de como é feito. Viu que na HP é muito mais fácil. Então, espero você na próxima aula. Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa 7ª aula referente ao nosso livro, a nossa 7ª aula conceitual. Aí nessa aula de hoje iremos orientar o aluno quanto à equivalência composta e diferenciar taxa nominal e de taxa efetiva, que é muito importante e às vezes os alunos, vocês, fazem um pouco de confusão aí entre esses tipos de taxa. Mas não se preocupe, porque é relativamente simples e você vai entender bem fácil. Equivalência composta, pessoal. A equivalência de taxa de juros compostos é diferente da capitalização simples, visto que na simples a taxa de juros é proporcional, enquanto na composta os juros é exponencial. Então, quando eu fazia a equivalência, o que é equivalência, né? Quando eu fazia a troca de taxa, eu tenho uma taxa ao ano e eu quero essa taxa ao mês. Como é que eu acho isso? Nos juros simples, bastava eu fazer uma regrinha de 3 simples. Lembra? Se não lembra, volte algumas aulas para compreender. Tem uma taxa ao mês e quero ao ano, tem um ano, quero ao semestre, tem um semestre e quero ao mês. Para eu achar essas taxas, fazer essa equivalência de taxa, bastava eu fazer uma regrinha de 3 simples, nos juros simples, e eu já encontrava esse valor. Porém, nos juros compostos, não é tão simples assim, porque a gente tem o tempo exponenciando, né? A gente tem aí os juros sobre juros. E para a gente encontrar a equivalência composta, a gente terá que usar essa formulazinha, que parece assustadora, mas não é. Confia em mim, vamos aqui que eu vou te explicar como funciona essa fórmula, e você vai ver que é mais simples do que parece. Então eu tenho aqui IEQ, que é a taxa equivalente que eu quero encontrar. Digamos que eu tenho uma taxa ao mês e eu quero encontrar essa taxa ao ano. Como é que eu faço? Minha taxa equivalente ao ano seria 1 mais a minha IC, que é a taxa que eu já tenho nesse momento, que eu já conheço. No meu exemplo aqui é o mês, né? Então IC é a taxa que eu já tenho. Elevado a NT. A NT significa prazo da taxa que eu estou procurando. Estou procurando a taxa ao ano. Qual é o prazo? 1 ano. E a NC é o prazo da taxa que eu já tenho. Eu tenho a taxa ao mês, então minha NC seria 1 mês. Tudo isso menos 1. Professor, não entendi nada. E agora o que é que eu faço? Calma que vai dar tudo certo. Vou te dar um exemplo para ficar bem simples aqui, ó. Qual a rentabilidade mensal de uma aplicação financeira com taxa de juros compostos de 15% ao ano? Então veja, eu tenho uma taxa de 15% ao ano e eu quero saber essa minha taxa ao mês. Eu quero fazer equivalência composta
ao mês. Então vamos entender aqui aquela fórmula que eu acabei de te mostrar. A taxa que eu quero encontrar é 1 mais a taxa, né, o IC, é a taxa que eu já tenho, elevada ao período que eu quero encontrar, o NT, dividido pelo NC, que é o período que eu já tenho. Professor, não melhorou nada, mas vai melhorar agora. Vamos lá, 1 mais. Qual é a taxa que eu já tenho, meu IC? 15% ao ano. Só que eu tenho que fazer, tirar da forma percentual para a forma unitária. 15 dividido por 100, 0,15. Elevado a NT. Quem é NT? É o período que eu quero encontrar. Eu quero encontrar minha taxa em 1 mês. Então, meu NT é 1 mês. Eu tenho uma taxa ao ano, né? E quero encontrar ela no mês. Então, meu NT, o período que eu desejo encontrar, é 1 mês. Já o NC, que é o período que eu já tenho, é 1 ano. Mas, professor, por que é 1 ano? Porque a minha taxa de 15% está ao ano. Então, eu quero encontrar em 1 mês e minha taxa já está em 1 ano. Vamos lá. Só que eu não posso dividir 1 mês por 1 ano, né, pessoal? São bases de tempo diferentes. Eu terei que transformar. E eu transformo quem? Transformo qualquer um ou os dois. Posso transformar os dois em meses, posso transformar os dois em anos, posso transformar os dois em dias. E nesse caso aqui a gente vai transformar os dois em dias. Então eu vou ter que 1 mais 0,15 elevado a 30, porque 30. 1 mês tem 30 dias. Dividido por 360. Por que 360? Porque 1 ano tem 360 dias. Transformei os dois na mesma base temporal. Transformei os dois em dias. Agora sim eu posso fazer a conta. Lembra lá, 1 mês 30 dias, 1 ano 360. Professor, se eu quisesse transformar os dois em meses, posso? Posso. Se eu quiser transformar os dois em anos, posso? Posso. Fica à vontade, você escolhe essa transformação. Nesse exemplo, eu transformei os dois em dias. Então, vai ficar 1,015, quando eu fizer 30 dividido por 60, né, vai dar 1 dividido por 12. 1 mais 1,015 elevado a 1 sobre 12, já te ensinei a fazer essa conta em aulas anteriores, vai dar 1,0117, tudo isso menos 1. Minha taxa equivalente vai ser 1,1714% ao mês. Ou seja, uma taxa de 15% ao ano nos juros compostos equivale a uma taxa de 1,1714% ao mês. Veja que nos juros compostos eu não posso simplesmente dividir 15% por 12 meses. Isso não dá para ser feito nos juros compostos. Se fosse juros simples, você poderia fazer, mas como é juros compostos, você precisa utilizar essa fórmula aqui. Então, uma taxa de 15% ao ano equivale a uma taxa de 1,17% ao mês. Beleza? Então tá aí a forma de se fazer essa conta. Vamos para mais um exemplo aqui para você fixar como funciona a equivalência composta. Considere uma aplicação financeira em que temos uma taxa de 5% ao mês, queremos a taxa equivalente em 45 dias. A gente tem um mês e quer ela em 45 dias. Vamos lá então achar por meio daquela formulazinha. A taxa que eu quero encontrar é igual a 1 mais IC, que é a taxa que eu já tenho, elevado ao período que eu desejo encontrar, né, o NT, o período que eu quero encontrar, dividido por NC, que é o período que eu já possuo. Tudo isso menos 1. Então vamos lá. A taxa que eu quero encontrar vai ser 1 mais 0,05, porque é 5 dividido por 100, é 5% na forma unitária. Eu quero encontrar, pessoal, essa taxa, o período que eu quero encontrar é o quê? 45 dias. Ele está falando aqui, a taxa equivalente a 45 dias. Então, meu NT são 45 dias, período que eu desejo encontrar. Dividido pelo NT, que é o período que eu já tenho. Minha taxa está em quê? 5% ao mês. Então, eu tenho minha taxa em 1 mês. Se ela está ao mês, eu tenho em 1 mês. Veja que um período está em dias e outro em mês. Não dá para fazer a conta. Tenho que transformar. Transformo quem? Qualquer um dos dois ou os dois, desde que estejam na mesma base temporal. Nesse nosso caso, vai ser mais fácil transformar 1 mês em dias, né? 1 mês tem 30 dias. Então, eu vou fazer 1 mais 0,05 elevado a 45 dividido por 30. Por que por 30? Porque 1 mês tem 30 dias. Só modifiquei, deixei os dois em dias. Dá para fazer a conta. Vou fazer 45 dividido por 30, que vai dar 1,5, e vou elevar 1,05 a esse número, a 1,5. Tudo isso menos 1. Vai dar 1,07593 menos 1, 0,07593 ou 7,59% no período, né? Nesses 45 dias, nesse período aí.
Beleza, pessoal? Então, simples para você achar aqui e fazer as contas utilizando a equivalência composta. Lembrando que nos juros simples, bastaria fazer uma regra de 3. Nos juros compostos, a equivalência de taxa necessita passar por toda essa transformação. Beleza? Agora a gente vai falar da equivalência de capital nos juros compostos. A gente já viu a equivalência nos juros simples, vamos ver agora nos juros compostos. O conceito de equivalência de capital no sistema de capitalização composta possibilita alterar as datas e as formas de pagamento ou recebimento em outras equivalentes, mantendo o equilíbrio financeiro entre as partes. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Considere uma nota promissória de R$ 1.500 com vencimento daqui a 3 meses. Se aplicarmos a taxa de juros composta de 2% ao mês, determine o valor equivalente da promissória hoje. Ou seja, eu tenho uma promissória que vale 1.500 daqui a 3 meses. Se eu quisesse fazer a equivalência dela hoje, ou seja, qual seria o dinheiro que eu teria que aplicar hoje para daqui a 3 meses eu ter o valor de R$ 1.500 a uma taxa de 2% ao mês. Então eu tenho que achar o quê? O valor presente para identificar o meu resultado. Eu tenho que o valor futuro que eu quero encontrar, né, equivalência, é R$ 1.500. O valor presente é o valor que eu quero achar hoje, vezes 1 mais a minha taxa, né? Minha taxa está ao mês, o meu período também está ao mês, então eu posso fazer a conta. A minha taxa é 2%. Quando eu divido por 100, fica 0,02. Tudo isso elevado a 3. 1.500 vai ser igual ao valor presente vezes 1,02 elevado a 3 vai dar 1,061208. Você já sabe fazer essa conta. Para eu achar agora o valor presente, basta eu dividir 1.500 por esse valor de 1,061208, que vai dar 1.413,48. Você também já sabe fazer essa mesma conta aqui, utilizando o HP12C. Professor, não sei. Volta na aula anterior, que eu ensinei o passo a passo e é muito mais simples de ser feito. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Uma indústria de detergentes prevê o pagamento de uma duplicata de R$200 mil daqui a um mês e outra de R$500 mil daqui a 3 meses. Quanto a indústria deverá aplicar hoje a taxa composta de 1,5% ao mês para fazer frente a essas duplicatas em seus respectivos vencimentos? O que é que ele está dizendo para você? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu quero fazer um investimento hoje, que esse investimento me possibilite ter daqui a um mês R$200 mil e daqui a 3 meses mais R$500 mil. Quanto que eu tenho que investir hoje para ter R$200 mil daqui a um mês e ter R$500 mil daqui a 3 meses a uma taxa de 1,5% ao mês? É isso que ele está perguntando. Para a gente achar isso, vamos achar o valor presente, ou seja, o valor necessário que eu deposite hoje, que eu invista hoje. Para isso, temos 2 casos. Temos que achar o valor presente para o período de um ano, de um mês, para chegar a 200 mil, e achar o valor presente para daqui a 3 anos chegar a 500 mil. Para achar o valor presente, vamos usar a fórmula ou HP12C. Você escolhe o que for mais simples. Mas vamos lá, ó. Valor futuro, eu quero daqui a um mês ter R$200 mil, então valor futuro 200 mil. Valor presente é o que eu quero encontrar, 1 mais a taxa, que é 1,5% ao mês, que vai dar 0,015, tudo isso elevado a 1. 200 mil vai ser igual ao valor presente vezes 1,015. Por que 1,015 elevado a 1? É ele mesmo. Logo, valor presente, 197.044,34. O que é que esse valor quer me dizer? Se eu investir 197.044,34 hoje, a uma taxa de 1,5% ao mês, daqui a um mês eu terei R$200 mil. Conseguirei pagar essa dívida de 200 mil. Então, o primeiro valor presente eu já achei. Vamos achar o segundo aqui, ó. Qual o valor que eu tenho que aplicar hoje para daqui a 3 meses eu ter R$500 mil? Então, valor futuro 500 mil, valor presente que eu quero achar, 1 mais a minha taxa de juros, que é 0,015, agora elevado a 3, porque são daqui a 3 meses, né? Quando eu fizer essa conta, 500 mil vai ser 1,015 elevado a 3, 500 mil vai ser igual a VP vezes 1,015 elevado a 3, que vai dar 1,0456784. Quando eu jogar para lá dividindo, eu tenho que o meu valor presente vai dar 478.158,50. Mais uma vez, o que eu estou te dizendo? Que se você investir hoje 478.158,50 a uma taxa de 1,5% ao mês, daqui a 3 meses você terá os seus R$500 mil.
Então, qual o valor efetivamente que eu tenho que investir para conseguir daqui a um mês ter 200 mil reais e daqui a 3 meses ter 500 mil reais? Basta somar os dois valores presentes que eu encontrei. 197.044,34 mais 478.158,50. Quando eu fizer essa soma, eu tenho 675.202,84. Ou seja, para ficar mais claro ainda, se eu investir 675.202,84, hoje, a uma taxa de 1,5% ao mês, daqui a um mês eu pago 200 mil reais e ainda vai me sobrar dinheiro para daqui a 3 meses eu pagar os 500 mil reais. Ou seja, essa é a equivalência de capital nos juros compostos. Beleza? E para a gente finalizar aqui a nossa aula, a gente vai ter que entender uma diferença entre taxa nominal e taxa efetiva, que é bastante comum também acontecer no mercado e acontecer no dia a dia, e você tem que entender essa diferença. O que é a taxa nominal, pessoal? A taxa nominal é quando você tem o período da taxa diferente do período da capitalização. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 10% ao ano capitalizada bimestralmente. Isso é uma taxa nominal. Minha taxa está ao ano e a capitalização está ao bimestre. Não tenho como fazer a conta com a taxa dessa forma, porque a taxa e a capitalização estão em períodos diferentes. Eu tenho que transformar a taxa nominal em taxa efetiva. E o que é isso? É pegar o período da taxa e deixar igual ao período da capitalização. Outro exemplo aqui, ó, 4% ao mês com capitalização capitalizado diariamente, ou com capitalização diária. Minha taxa está ao mês e a capitalização está ao dia. Não posso utilizar isso aqui para realizar os cálculos, que se eu fizer, vai dar errado, porque a taxa está em um período e a capitalização está em outra. Eu tenho que e isso, né, quando a taxa está em um período e a capitalização em outro, a gente chama de taxa nominal. Eu tenho que pegar a taxa nominal e transformar em taxa efetiva, que é essa taxa que a gente conhece, que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, aqui, ó, 5% ao mês, capitalizada mensalmente, que é basicamente 5% ao mês. A gente não fala no dia a dia, né? Eu tenho uma taxa de 5% ao mês capitalizada mensalmente. A gente só fala 5% ao mês, mas já está subentendido que a capitalização também é mensal. Ou uma taxa de 7% ao bimestre, capitalizada bimestralmente. Assim eu posso fazer a conta, quando o período da taxa e a capitalização são iguais. Então, sempre que eu tiver uma taxa nominal, período da capitalização diferente do período da taxa, tenho que transformá-la em taxa efetiva para realizar as minhas contas. E aí eu vou te mostrar como é que eu faço essa transformação. E ela é simples, não se preocupe que não é aquelas fórmulas mirabolantes. Vamos lá aqui, ó, exemplo 1, apure a taxa efetiva. Eu tenho uma taxa de 6% ao ano, capitalizada mensalmente. Veja que a taxa é ao ano e a capitalização mensal. Eu tenho que transformar o período da taxa no período da capitalização. Por isso essa setinha aqui, ó, eu tenho que transformar ano em meses. E como é que eu faço isso? Aí é uma regra de 3 simples. Mas veja que não é a capitalização com a equivalência composta que eu faço com a regra de 3 simples. É transformar a taxa nominal em efetiva que eu faço por meio de uma regra de 3 simples. Se eu tenho uma taxa ao ano e quero transformar ela em mês, basta eu pegar essa taxa de 6%, que é ao ano, e dividir por 12 meses. Aí eu vou ter uma taxa, 6 dividido por 12, né, 0,5. Ou seja, eu tenho uma taxa de 0,5% ao mês, capitalizada mensalmente. Isso sim é uma taxa efetiva. Então veja como eu fiz a transformação. Dividir o período da taxa, o período da taxa, para chegar ao período da capitalização. Aí eu tenho 0,5% ao mês. Posso fazer as contas utilizando essa taxa. Se eu quiser transformar essa taxa ao ano, por exemplo, ou seja, eu tenho 0,5% ao mês, eu quero transformar ela ao ano, né? Uma taxa efetiva ao ano, uma taxa ao ano capitalizada anualmente. O que é que eu faço? Aí eu tenho que utilizar aquela fórmula que a gente acabou de ver, que minha taxa equivalente seria 6,16,8% ao ano. Só para ficar mais claro aqui, vamos para outro exemplo. Eu tenho uma taxa de 12% ao semestre, capitalizada mensalmente. Isso é uma taxa nominal, tenho que transformar em efetiva. Eu transformo o período da taxa no mesmo período da capitalização. Basta dividir 12% por 6, porque um semestre tem 6 meses, né? Eu tenho que transformar o semestre em meses. 12 dividido por 6 dá 2% ao mês, capitalizada mensalmente. Aí eu posso fazer as contas. Agora, digamos que eu queira transformar essa taxa de 2% ao mês, capitalizada mensalmente, em uma taxa
ao semestre. Como é que eu faço isso? Aí sim, quando eu tenho uma taxa efetiva, para eu transformar ela em outro período, fazer uma equivalência composta, a gente usa aquela formulazinha linda que a gente já viu anteriormente. Se eu quiser achar uma taxa de 2% ao mês ao semestre, eu vou substituir na fórmula e eu vou ver que vai dar 12,616 ao semestre. Então não confunde taxa nominal com taxa efetiva. Taxa nominal, o período da taxa é diferente do período da capitalização e você tem que transformar a taxa nominal em taxa efetiva. Para isso eu faço uma regra de 3 simples. Para eu fazer a equivalência composta entre taxas efetivas, aí sim eu uso essa formulazinha maravilhosa que a gente tem. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima.